A ferramenta de hoje vai te ajudar a construir uma mentoria muito mais atraente e fácil de vender pelas redes sociais. Eu vou te mostrar como a sua história, como o seu autoconhecimento pode ser uma verdadeira máquina de gerar novos interessados na sua mentoria. Quando alguém procura um mentor, muito mais do que só conhecimento, essa pessoa busca também conexão, busca um apoio. E quando você mostra os seus valores, o que você acredita, qual foi a sua jornada, quais foram as suas vivências, fica muito mais fácil a pessoa se identificar com você. Tem mentor, por exemplo, que como eu, fala mais acelerado, fala mais rápido, tem mais energia. Tem outros que falam mais assim, mais devagar, mais tranquilo. E não existe um melhor ou pior do que o outro. Existem formas diferentes de se trabalhar. E no mercado digital tem espaço para todo mundo. Se você é um cara que gosta de usar o humor, tem espaço para você. Se você é mais sério, gosta de mexer mais com números e planilhas, também tem pessoas que vão se identificar com você. Tem alguns mentores que trabalham de uma maneira mais fofa, mais queridinha. Outros já são mais porrada, falam na cara, fazem o que tem que fazer, tem espaço para todo mundo. Mas a pessoa só vai comprar se ela entender qual é o seu estilo, qual é a sua história. E é por isso que no nosso encontro de hoje você vai ver essa ferramenta aí, ó. Essa ferramenta de autoconhecimento para mentores. Nesse vídeo eu vou te mostrar como preencher cada uma dessas coisinhas, cada uma dessas etapas que estão aí. E isso vai ajudar demais você a vender a sua mentoria. Eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo de hoje e que você vai conseguir usar a sua história para se conectar melhor com a sua audiência. Nem que para isso eu tenha que te dar aquela velha e boa chinelada do fera. Nessa ferramenta eu quero te mostrar algumas coisas que são muito interessantes para ajudar a você produzir conteúdos mais eficazes, capazes de se relacionar com a sua audiência. Essa é uma ferramenta que eu chamo de Quem Eu Sou. Dá uma olhadinha aí nos elementos que ela traz para você. Quando criança me chamavam de. Aqui é legal você compartilhar com a sua audiência como é que era o seu apelido de criança, o que você fazia quando era pequeno, quais eram os seus sonhos. No meu caso, por exemplo, meu apelido era Tico, sabe o Tico do Tic-Teco? O meu apelido era Tico, Thiago virou Tico. Então, quando eu criança, me chamavam de Tico. E as minhas maiores conquistas na vida foram. Aqui você vai listar coisas que você se orgulha, profissionalmente ou não. Às vezes algumas pessoas colocam aqui ter filhos, outras colocam o dia do casamento, outras colocam o primeiro emprego, o primeiro carro, outras colocam o dia que se formaram numa faculdade. Cada um vai ter aí orgulhos, momentos que foram marcantes na sua jornada. Eu lembro aqui, por exemplo, de alguns momentos marcantes na minha, que foi quando eu, por exemplo, me tornei mestre, quando eu terminei meu mestrado, foi algo que eu estava buscando e foi algo que foi muito relevante para mim. Quando eu passei no meu primeiro concurso, eu sou de Brasília, então nasci e fui criado nessa esfera de passar para concursos. O dia que eu também abri mão do meu salário como servidor do Senado para me dedicar aos meus negócios, estava lá tremendo, assinando assim, abrindo mão de um salário de mais de 20 mil reais por mês para me dedicar às minhas empresas. Então, essas conquistas todas marcam a minha trajetória. E por que isso está aqui? Porque quando eu for produzir conteúdos, eu vou sempre buscar relacionar as minhas conquistas com o conteúdo que eu estou ensinando para minha audiência. Porque ao longo da nossa jornada, da nossa trajetória, a gente vai aprendendo muito com as coisas que nos levaram às vitórias. Mas também aqui do outro lado, ó, tem os momentos mais difíceis que você passou. Às vezes a perda de um ente querido, às vezes o término de um relacionamento conturbado, às vezes uma demissão, às vezes uma frustração numa carreira profissional. Esses momentos difíceis também nos ensinam muito e eles são importantes também de serem compartilhados com a sua audiência. Porque, por exemplo, se você é empreendedor e está me assistindo aqui e eu te conto que eu já quebrei uma empresa, apesar de hoje ter negócios que já saíram na revista Forbes, na revista Exame, eu também já quebrei, eu já fui para o fundo do poço. Então isso gera uma identificação, gera uma conexão. Então, quando você compartilha com a sua audiência não só as suas conquistas, mas também os momentos difíceis que você passou, isso te ajuda a produzir conteúdos melhores. Porque, como eu já te disse, uma mentoria exige conexão, exige identificação. Você tem que olhar para o meu estilo, para o jeito que eu conduzo os meus programas, se interessar por a forma como eu apresento e assim poder entrar comigo como mentorando. Então, um mentorando não escolhe só o conteúdo, não é só sobre saber mais, é sobre gostar do outro, é sobre se conectar
conectar com o outro, mesmo com essa distância que nos separa aqui da câmera. Então, se você está gostando desse vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal também, de compartilhar esse vídeo com alguém e de usar, principalmente, essa ferramenta aí para produzir conteúdos. Aqui no meio, eu coloquei algumas coisas que são interessantes para você falar com a sua audiência. Por exemplo, do que você tem medo? Como é que você quer ser lembrado? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desafios? Compartilhe isso com as pessoas nos seus stories, compartilhe isso com as pessoas nos seus vídeos. Eu, por exemplo, trabalho muito hoje para que quando você me veja na rua, você pare e fale: e aí, fera, beleza? Aprendi contigo tal e tal coisa. Adoro quando as pessoas chegam, conversam comigo, falam: cara, Thiago, eu estava meio desanimado, eu estava meio assim, estava quase desistindo, cheguei em você, e aí entrei na sua mentoria, o jogo mudou. Então isso para mim é maravilhoso. Então vem pertinho de mim aqui que eu quero te contar alguns medos também que eu tenho. Porque quando você compartilha alguns medos, você consegue se aproximar mais da sua audiência. Então, por exemplo, muitas pessoas que me procuram têm medo de fazerem ofertas de alto ticket. E eu também tive e continuo tendo esse medo. Toda vez que a gente vai aumentar o valor dos nossos programas, dá um medinho, dá uma sensação de caramba, e se der errado, se as pessoas acharem caro demais, se não comprarem. Mas você tem que saber correr alguns riscos. Então, normalmente, a gente vai fazendo várias e várias vendas. Chega uma hora que você fala assim: cara, tá na hora de aumentar o valor. Vamos tentar fazer alguma coisa no alto ticket, aumentando mais ainda. Cara, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas você tem que correr riscos. A vida é assim. Então, quando você entende quais são os seus medos, você começa a ter oportunidades de lidar com esses medos de maneira diferente. E aí você começa a se aproximar mais dos seus sonhos e entender quais são os desafios que estão te impedindo de chegar lá. Então, muitas das pessoas que me procuram, por exemplo, me procuram porque têm desafios de migrarem do presencial para o digital. Na minha história, eu também comecei no presencial. Eu trabalhava só como mentor financeiro, atuando e ajudando outras pessoas com o meu conhecimento na área de finanças. E depois que eu fui começando a vender bastante no presencial, eu comecei a vender isso online. Então, eu aprendi como é que faz essa transição do presencial para o digital. E muitas pessoas que me procuram têm esse desafio, não estão conseguindo fazer essa mudança. Outros têm um desafio que não sabem criar uma página de vendas. Outros têm muito conhecimento, muita experiência, mas não conseguem organizar isso de uma maneira que seja realmente efetiva e lucrativa. Então, cada pessoa tem o seu desafio. E quando eu compartilho com a audiência os meus desafios, as minhas dificuldades, os meus sonhos, isso também gera uma conexão muito forte. Por fim, eu coloquei nessa ferramenta aqui, ó, 2 listinhas para você fazer. Uma listinha nas coisas que você é bom. Então, no que você é bom? Pô, Thiago, eu sou bom em criar coisas, eu sou bom em criar produtos, eu sou bom em construir páginas, eu sou bom em produzir conteúdo. E no que eu sou ruim? Sou ruim em design, por exemplo. Sou ruim em organizar as imagens, sou ruim em organizar as finanças. Você vai colocar aqui quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Porque quando você dá clareza para o seu cliente também, por exemplo, de quais são os seus pontos fracos, você mostra que você é de verdade, que você é de carne e osso como a sua audiência. Porque muitas vezes você fica me vendo aqui pelo YouTube e você acha que eu sou perfeito, que eu sou maravilhoso e tal, e não é assim. Eu também tenho meus desafios, também tenho minhas dificuldades, também tenho coisas que eu sou ruim em fazer. Então, muitas vezes na internet brasileira as pessoas ficam só mostrando no que elas são boas. E quando você mostra algo que você é ruim, algo que você não faz tão bem, você acaba se conectando mais com as pessoas. Então mostre também os seus lados fracos, porque isso tudo faz parte da jornada de um mentor. Quem contrata um mentor não quer contratar um Deus, uma pessoa perfeita, uma pessoa sem defeitos. Não. Quem contrata um mentor quer contratar um apoio, um acompanhamento próximo e direcionado. Quando você entende isso, fica muito mais fácil vender a sua mentoria, porque você tira dos seus ombros aquele peso de ter que ter tudo perfeito e tudo maravilhoso. Não é assim. Vários dos nossos mentorandos, por exemplo, chegam no meu evento presencial e falam: nossa, Thiago, achei que você era mais alto, ou achei que você era mais não sei o quê. Porque aqui na internet a gente tem umas ideias, às vezes, que não são realmente aquelas que ocorrem. É por isso que eu convido você, né, a vir para os nossos eventos presenciais, porque eu acredito muito na força do presencial. Eu gosto muito do digital, o digital é maravilhoso, mas eu gosto muito de trazer você para o presencial, para trabalhar com a gente, ferramentas, mão na massa, olho no olho, porque no presencial eu posso pegar e te dar uma chinelada logo para você destravar. Então, às vezes, 2 dias de presencial vale mais do que dezenas e dezenas de vídeos online. Então é por isso que eu quero terminar esse vídeo te falando o seguinte: se você gosta aqui do meu conteúdo no online, você precisa vir comigo no presencial. Você vai ver que poucos dias, poucas horas juntos, pode destravar os seus resultados de uma maneira surpreendente. Então, não perde essa oportunidade não, dá uma clicada lá no meu link da bio do Instagram, dá uma olhada nas datas dos nossos próximos eventos presenciais, clica no link aqui do vídeo, dá uma olhada nos eventos que a gente está tendo e vem passar por essa experiência fera presencial aqui, que eu tenho certeza que tudo que você está vendo aqui no online vai ser muito potencializado quando a gente estiver junto, cara a cara, olho no olho. A gente se vê em breve, um grande abraço.